A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Que Jesus ricamente abençoe cada um dos irmãos que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir, em nome de Jesus. Vamos orar então, queridos. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamentos, atitude, por todo pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, que os Teus arcanjos e anjos, Senhor, Teus anjos ministradores, Senhor, dê ordem a eles para sitiar e guardar as nossas casas, Senhor, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nação brasileira, os 4 cantos do planeta Terra, Senhor. Sitia a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Senhor, onde tiver um cristão, Senhor, aqueles que estão, Senhor, invocando o Teu nome, que eles sejam cheios e transbordantes do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sê conosco nesta noite, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor, pedir por todos os irmãos que pediram oração, por todos aqueles que estão clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos, vamos adorar o Senhor com os nossos lábios. Se você não sabe o cântico, a música que será tocada, você com certeza tem dentro do teu coração um louvor de agradecimento, uma palavra que honra o nome do Senhor. Amém, amados? Que Jesus ricamente nos abençoe e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super transbordante nas nossas vidas, hoje e sempre, e na tua vida também, na tua família, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Que haja uma restauração total na tua noiva, Senhor, na tua igreja, Senhor, na noiva do Senhor. Restaura, Senhor, como se diz, o sacerdócio, Senhor. Que haja uma restauração, que haja um quebrantamento, Senhor. Que toda unção daquilo que não vem de Ti, de engano, Senhor, que estás muitas vezes, Senhor, sendo derramado nos púlpitos deste mundo, Senhor, que haja um derramar do Teu Espírito Santo, Senhor. A Tua palavra já diz que onde não há profecia, Senhor, a igreja, a noiva se perde, Senhor. Então, Senhor, restaura, levanta, Senhor, um derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua noiva Te ouça, Senhor. Horilasti Maria Larastori Malaramas, Horimasti Resti Alarastori Andaramas. Oh, Senhor, bendito seja, louvado seja Teu nome, Senhor. Ser exaltado nas nossas vidas nesta noite, Senhor, e até, Senhor, de eternidade a eternidade, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Abasti larabastori alaramas. Rosti masti anderemas. Amado, que você possa estar louvando na tua casa. Não importa o louvor, não importa se está caindo via internet. Importa que nós estamos louvando daqui do sul, do extremo sul do Brasil, até o norte, até o leste, ao oeste, no centro do Brasil, nos 4 cantos do planeta. Importa que nós estamos louvando ao Senhor, que nós estamos honrando o nome de Jesus Cristo de Nazaré, estamos declarando que Jesus é o Senhor, que diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Só há um Senhor e diante deste nome
todo joelho se dobra. Rebalachlasturi alaramas. Ramai endalai endereremas ti andereleremas. Ho ribahasti stiastui romian. Oh Senhor, bendito seja. Jerai elai andaramas. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Chorimai andarabaelaras. Oribahelastias torimanas. Abre os teus ouvidos. Abre os ouvidos do teu coração e ouça o Senhor falar ao teu coração. O Senhor estibarrelasti mariandrilirimas. Oriandrilirimas, torilirimas. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, Senhor, pela provisão financeira, pela saúde, pelos livramentos que são tantos, porque a tua misericórdia, tudo que havia das misericórdias do Senhor para esse dia, nós usamos todos e ela se renova a cada manhã. A cada manhã as tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer, querido, aleluia. Não sei se vai entrar, né? Eu acho que não vai entrar. Mas que o Senhor possa encontrar louvor na tua casa, que o Senhor possa encontrar louvor nos teus lábios, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A interpretação aqui, vou ler do nosso amado irmão em Cristo, Paulo, lá de Portugal. Deus é muito tremendo e muito impressionante, né? Deus é maravilhoso. Olha o que o Senhor diz. Eu sempre ouço. Como não ouvir tua oração, minha serva? Hoje é noite de restaurar o quebrado. Oh, glória! Tem interpretação antes disso. Ah, bom, eu não achei aqui, desculpe. Eu vou ler aqui de cima. Perdão, queridos. Eu estou aqui procurando. Lá começa. Lá em cima. 20 e 18. Estou aqui como sempre e em especial toco nesta noite em uma vida. Não desamparo os meus e vejo o teu grito e súplica. Não te deixarei na mão, não te deixarei só, mesmo quando toco naqueles que tu confiaste que te abandonaram. Oh, glória! Aleluia! Sim, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus! Eu sempre ouço, como não ouvir tua oração, minha serva? Hoje é noite de restaurar o quebrado. Glória a Deus. O quebrado que a pastora falou em línguas é como um jarro que quebrou e ficou em pedaços. Oh, glória! Oh, Senhor, restaura os vasos quebrados, Senhor. Eu toco em ti. Tu me clamas e eu te ouço. Clama por mim, pede a mim misericórdia, eu te ouço e ouvirei a todos. Eu estou sempre de ouvidos abertos. Glória a Deus. E perto estou dos de coração contrito e quebrantado. Quebranta teu coração e eu reconstruo o quebrado da tua vida. Horibalarai endereleremas. Horabasti resti alarasturi andaramas. Hori talarai enderemas, ramasti bahalastori baleribasti anderemas, horeleremasti anderemas. Creia que está havendo um derramar de restauração e é tremendo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus é, como dizia o pastor João Carlos, é pra lá de bom. É fora de série.
É verdade. A oração, a última oração em línguas foi a repetição de tudo que já foi orado em nome de Jesus. Ele quer restaurar. Amado, se você está necessitando de restauração, hoje é o dia. Agora. Não pense assim, não, mas eu tenho que ir. Senhor, eis-me aqui. Amém? Senhor, entrego a minha vida. Senhor, eu entrego esta área. Senhor, eu entrego o meu casamento, a minha família, em nome de Jesus. E queridos, esse final de semana, sexta, sábado, esse que passou, sexta, sábado, domingo e segunda, nós estivemos reunidos na Serra, na cidade de Veranópolis, num retiro. Esse retiro já tinha sido marcado o ano passado, e foi na igreja Manancial de Vidas do pastor Carlos Francisco, e nós fomos ele era para a Páscoa, e por causa da pandemia foi transferido para setembro, e por causa da pandemia continuou sendo transferido, mas quis Deus que fosse agora liberado para esse final de semana. E claro, com as restrições, com o número reduzido de pessoas, com o uso de máscara, com o uso de luvas, com todos os quesitos de cuidados físicos e naturais que nós precisamos ter. Esse retiro foi orado, muito orado, e eu gostaria de falar para vocês sobre restauração. Então essa palavra tem tudo a ver, tudo que o Senhor, quando a Helena disse, acho que essa música não tem muito a ver com, né? Tem tudo a ver, porque vasos quebrados, Jesus é especialista em restaurar vasos quebrados. Deus restaura vasos quebrados, vasos esmigalhados, pulverizados, tudo aquilo que virou só farelo, toco, lascas. Ele restaura tudo. Amém, amados? Então, eu queria contar para vocês que tem a ver com a palavra, né? E nós e o tema do retiro era adoração. Todo mundo adora cantar, não é verdade? Todo mundo gosta de cantar, de pular, né? A gente canta, né? Porque nós fomos criados para louvar o Senhor. Amém? Então cantar é uma coisa maravilhosa. Agora, eu queria contar um pouquinho a respeito do pastor que pregou, o pastor Giba, né? Ele é Gilberto Dias, ele é de Campinas, São Paulo. E ele teve um dia, eu não sei como que ele começou a orar e dizer, Senhor, tem mais de ti, tem mais, e alguém deu para ele uma fita, né, daquelas antigas, do testemunho do pastor João Carlos Marques, da morte e da ressurreição dele, né? E impactou a vida dele. Quando ele ouviu aquele testemunho, ele, Senhor, eu creio nisso, eu creio no que esse servo está falando, é isso que eu busco. E o que aconteceu? Ele começou a orar e buscar ao Senhor. Aquela palavra que diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e Deus, o Pai que te ouve em secreto, tu falarás ao Pai em secreto, e Ele que te ouve, Ele te responderá. E ele começou a fazer isso e buscar o Senhor, e o Senhor disse, vou te mostrar e vou te conduzir por caminhos de adoração. E, como ele disse, passou por muitas situações, ele morou 10 anos nos Estados Unidos, legalmente, e se eu não me engano, quando caiu as 2 torres gêmeas nos Estados Unidos, ele estava lá, e estava para nascer a filha dele. Então, Deus guardou na palma da mão, Deus zela pelos seus. Ele contou que um dia ele estava no trem entre Nova York e não sei aonde lá, e conversando com um outro irmão, né, e falando a respeito, né, e uma pessoa chegou perto dele, um senhorzinho, e perguntou se eles eram músicos. Aí ele disse assim, nós somos cristãos, louvamos ao Senhor, e eu sou brasileiro, etc e tal. E esse senhor era David Wilkinson. Não sei falar direito. E
convidou eles, perguntou assim: você não gostaria de representar o Brasil louvando a Deus? A gente vai fazer uma festa das nações, né? E na igreja dele lá em Nova York, né? Acho que é Nova York, né? Eu acho que é. Eu não, talvez eu esteja falando errado, mas é nos Estados Unidos, tá, queridos? Se eu não me engano, era em Nova York, sim, a igreja dele. E ele assim: você venha, e ele foi. Então Deus colocou os seus, Deus chama aqueles que estão dispostos. Amém, queridos? Deus tem tesouros dentro de vasos de barro. E depois de 10 anos, o Senhor colocou no coração dele que era tempo de voltar ao Brasil. E ele voltou para Brasília, numa igreja, não lembro o nome. Uma igreja grande lá em Brasília, onde ele era pastor do louvor. E começou a buscar o Senhor cada vez mais, cada vez mais. Ele saiu daquela igreja e o Senhor o conduziu a Campinas, numa igreja, né, simples, não importa. Importa o quê? Que a gente louve ao Senhor aonde o Senhor nos colocar. Que a gente honre o Senhor aonde Ele nos colocar. Seja em posição de honra, seja em posição de servo, seja num trabalho humilde, seja num trabalho de liderança, não importa, amados. Servir ao Senhor com honra. Amém? E este ano ele disse: olha, foram tantas as coisas que este ano que o Senhor começou a ministrar esse irmão. Coisa boa louvar o Senhor com bom emprego, bons salários, todo mundo saudável, todo mundo andando nos caminhos do Senhor. Mas você já pensou o que é louvar o Senhor quando filhos se desviam? Não é o caso dele, tá? É só um exemplo. Quando os filhos abandonam os caminhos do Senhor, quando você perde algum ente querido, quando você perde emprego, quando você é diagnosticado com alguma doença grave, né? Todas as doenças são doenças, né? Mas tem uma em especial que as pessoas morrem do coração, que é chamado câncer, não é verdade? Mas eu vou te contar que tem uma outra pior, que é a lepra. A lepra que está na igreja do Senhor. Lepra de coração, a deformidade das pregações, das unção que são derramadas dos púlpitos, que está contaminando a noiva, a igreja do Senhor. Essa é a pior que existe, eu acho. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, e a lepra espiritual também. Só que é necessário as pessoas querer a cura, buscar a cura. Amém? Então, e este ano que passou, este ano que iniciou, esse pastor então começou a ter, foi levado por caminhos de adoração, de altos e baixos. Primeiro, em questão de 10 dias, ele perdeu o pai, a mãe, de Covid. 10 dias depois, ele perdeu o pai. E quando veio a pandemia, então ele não podia mais conversar com a sua mãe, com seu pai, e era só por vídeo, né? E o papai dele dizia: meu filho, por que você não veio nos visitar? Me abandonou. Por que nos abandonou? Ele dizia: papai, não dá. É proibido por causa dessa doença, né? Essa doença terrível. E aí um dia ligaram que os pais deles, o casal estava numa clínica muito bem cuidado e tudo. A mãe começou a passar mal e ele foi e não podia chegar perto da mãe, né? Tinha que ficar distante, ele dentro do carro, a ambulância levando a mãe para o hospital, sendo internada, e ele dizendo: mamãe, eu estou aqui, vai dar tudo certo, Jesus te ama, né? Assim. E este irmão, amados, ele orou muito
conversão da sua família. E ele dizia: Jesus, eu quero te servir, Senhor, eu quero cada dia mais, mas olha o meu pai, olha a minha mãe. Jesus, e orava, e orava, e orava, né? E aí o irmão dele também, que era um músico bem conhecido, também ele orava e orava, né? Aí um dia acontecia, ele orava e falava de Jesus, e o irmão, né, fazia assim, vamos dizer assim, não queria ouvir. E um dia esse irmão deu uma chuva torrencial, né, uma inundação, e ele estava atravessando uma ponte e o carro dele foi levado pela enxurrada e desapareceu por 3 dias. E o irmão morreu. E ele orava, entrava no seu quarto e ele chorava ao Senhor, e ele orava e dizia: Jesus, no banheiro, né? Porque o quarto onde ele podia chorar era no banheiro, para sua mãe dele não ver o quanto ele estava entristecido, né? E um dia o Senhor disse para ele: teu irmão está comigo. Porque quando ele passou a situação do carro, quando ele viu a inundação, ele clamou pelo Deus do meu irmão. Como é que ele falou mesmo? Deus do meu irmão, me socorre. Me socorre. Jesus, Deus do meu irmão, me socorre. E isso bastou. Então, houve um quebrantamento impressionante, porque então, amado, se você está orando para um familiar seu, não desista de orar, abençoa todo dia ele, Senhor, para quê? Para que o Senhor, brasas vivas do Senhor são depositadas na cabeça, no alto da cabeça e no coração daqueles que você ora e intercede, até o dia que o Espírito Santo de Deus o convence e ele lembra da palavra que você lançou. Amém? E ele clama, e ele invoca o nome de Jesus, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está feito. Amém? Glória a Deus. Então não desista, amado, não desista. E isso trouxe paz e alegria ao coração dele. Mas ele continuava orando pelos seus pais. E um dia, os pais deles, ele me mostrou a foto dos pais até bem de idade, bem velhinhos, e disse assim para ele: ah, meu filho, passa aqui que nós vamos contigo na igreja hoje. Naquele dia ele não convidou, fazia muito tempo que ele só orava. E eles, quando ele foi, ele louvava o Senhor, né? É líder de louvor, e o Senhor tocou nos corações dele e disse assim: ah, eu quero Jesus, mas tem que ver se ele quer me aceitar, porque eu sou muito pecador, né? Que coisa linda. Então seus pais, já em idade avançada, se converteram ao Senhor e foram batizados, né? E então Deus cuida dos nossos amados. Deus cuida dos seus. Cuida dos teus filhos, cuida da tua família. Não importa se estão em lugares distantes. E essa semana uma das palavras que o Senhor nos deu foi que Deus é Deus que cuida dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Então, querido, se você é estrangeiro em terra estranha, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor não permita que mal algum chegue à tua casa, nem à tua família, nem à tua habitação, nem ao teu coração, nem a tua saúde, porque Ele é Deus que cuida de ti. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse irmão tem todo esse testemunho forte, né? E ele continuou louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, indo aonde o Senhor mandava, né? Levando o evangelho aonde o Senhor mandava. E teve um testemunho que ele nos contou também, que alguém pediu para ele: pastor, o senhor poderia ir lá numa casa de uma senhorinha, uma senhorinha de idade, né? Depois que ela não pôde mais ir à igreja, não lembro a idade dela, se ela tinha 80 e poucos anos, o senhor podia ir lá levar a ceia para ela e cantar um louvor com ela, porque ela gostava muito. Ela louvava muito ao Senhor. E ele foi: não, eu vou. Aí ele foi lá com o violão dele e começou a louvar. E essa senhorinha foi reavivada e ela louvava. Então, queridos,
talvez na tua igreja, talvez tenham pessoas que ninguém está indo lá na casa dela, levando a ceia, talvez eles estejam velhinhos, talvez estejam sem ter condições, talvez não tenha internet, né? Porque quem tem internet hoje está conseguindo se conectar, está conseguindo ouvir a palavra do Senhor, está conseguindo orar, né? Mas talvez tenha aquelas pessoas de idade que não consegue, talvez no máximo consegue atender o telefone, né? Mas não consegue se conectar. Talvez você possa ir lá fazer uma visita a eles, né? Usando máscara para não passar nada que não venha, que não seja adequado, não é verdade? Mas visitar essas pessoas, ler a palavra, adorar com elas, orar por elas, né? Levar a ceia, fazer a ceia junto com elas. Isso, amado, é o ID de Jesus. Amém? Então, e estava marcado, então, já 1 ano atrás, este retiro. E este irmão, quando teve contato com o ministério do pastor João Carlos Marques, com o testemunho dele, ele passou a assistir via internet, assim como você está assistindo. Os cultos, os encontros, né? E ele desejava muito conhecer o pastor João, desejava demais, mas ele não conseguiu vê-lo em vida. Mas ele foi ministrar na igreja lá em Brasília, Manancial de Vida, e por incrível que pareça, né, estava lá o filho do pastor João Carlos Marques. Então ele não conheceu o pai em vida, mas conheceu o filho. E segundo ele, quem conhece o pai conhece o filho. Jesus diz isso, né? Se quem conhece o filho conhece o pai. Glória a Deus, que assim seja e assim já é, em nome de Jesus. E ele foi convidado então para ministrar nesse retiro sobre adoração. E este ano, amados, este amado irmão perdeu o pai e a mãe em 10 dias. Numa semana ele enterrou a mãe por vítima de Covid, com caixão lacrado, né? E 10 dias depois o pai, que internou com suspeita de Covid, mas ele morreu de infarto. Morreu não. Crente não morre, crente é transferido e promovido em glória a cidadãos celestiais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, e ele louvando ao Senhor. E teve um dia que uma médica disse, você põe máscara, põe isso, põe aquilo e vai até lá para ver o teu pai, né? Porque depois vai ficar, não vai ter mais visita, né? Só por vídeo, às vezes as pessoas ficavam tão mal que nem isso elas conseguiam, né? E ele não pôde, ele não podia. Porque um dia ele acordou, olhou para sua esposa, quando ele ia dar um bom dia, minha querida, o olho da sua esposa, estava pro lado e o outro estava assim, ó, fazendo assim. E ela não estava conseguindo enxergar. Aí levaram para os hospitais, né, fez tudo que é exame. Deus abriu a porta, colocou ela numa equipe, num hospital escola em São Paulo, que é referência. Colocou uma equipe referência, uma médica que era cristã, toda uma equipe cristã. Então Deus cuida dos seus. E foi diagnosticado um câncer no cérebro. E eles orando, e com a pandemia não se faz cirurgia, e você sabe que a prioridade foi as vítimas dessa Covid-19. Mas ele firme orando. As pessoas pediam, como é que tu pode louvar? Como é que tu consegue viajar e adorar a Deus com toda essa situação, perda de pai e mãe, né, de tudo isso? Olha, queridos, eu quero te dizer que é para você ficar com vergonha. É para nós ficarmos com vergonha. Porque nós reclamamos, né? Eu não quero, não sinto. Para mim orar e para mim jejuar e para mim louvar, eu tenho que sentir aqui. Olha só como é que eu tô. Olha o que me aconteceu, como é que eu vou louvar? Oh, pelo amor de Deus, você quer ganhar uma vitória? Você quer vencer uma batalha? Louva o Senhor, ainda que com lágrimas, amados. Vocês lembram que eu dei o meu testemunho de que antes da minha neta nascer, ter morrido antes de nascer, o Senhor me dava aquela palavra, né? Me vinha aquela parte do louvor que
Eu te louvarei, Senhor, na tristeza, ainda que a figueira não floresça, né? E a videira não deu seus frutos, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Horibai andarabasturi eleremas. Horiba halai estiri malarabastori cantaramas. Hori eleremahas. Hosti maleremas. Tens me pedido, todos vocês, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Mas em qualquer evento, muitos têm parado, muitos não têm louvado, muitos não têm andado, não têm pregado a minha palavra, não têm dado o seu testemunho das coisas grandes e tremendas que eu tenho feito através da tua vida, que eu fiz na tua família e que eu faço hoje. Eu restauro todas as coisas. Simplesmente levanta e diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Limpa-me de toda ganância, de toda raiva, de todo ódio, de tudo que não vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus. E amados, este amado irmão tinha um problema familiar já que já estava levando anos. Sabe quando o inimigo levanta? Eu sempre digo assim, ó, o inimigo gosta de amaldiçoar. Mas a palavra do Senhor gosta de que das pessoas nos amaldiçoem. Mas a palavra do Senhor diz que maldição sem causa, ela vira bênção. Então, ele precisa que pessoas que são do Senhor, que cristão, nos amaldiçoe. Então, amados, muito cuidado, que a tua boca, porque muitas vezes o teu irmão apronta, né? O teu líder e está cego, não enxerga o que é para enxergar e abre a boca, em vez de abençoar, ele te amaldiçoa. Mas lembra que pastor não pode amaldiçoar. Quem amaldiçoa é feiticeiro, não é do Senhor. Então que o inimigo não venha usar a tua boca quando você está lá chutando balde, xingando, falando palavrão. Olha, amados, isso tudo vai ficar... O inimigo vai pegar essas palavras e vai dar cabo delas, vai colocá-las em prática. Então, no final de cada dia, de Senhor, me perdoa, Senhor, pelas palavras de maldição que saíram da minha boca, todo palavrão, Senhor, tudo que eu xinguei, que eu falei inadequadamente, eu recolho no reino espiritual e coloco na tua cruz, declaro elas sem efeito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o procedimento. Então, queridos, quando alguém vem te amaldiçoar, quando alguém te desrespeita, diga, vai ser pastor, vai ser cheio do Espírito Santo, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, é um abençoado. Quando alguém corta a frente do meu carro, eu digo, é um abençoado, oh glória a Deus, aleluia, será cheio do Espírito Santo de Deus, vai dar glória a Deus misturado com aleluia lá no canal, lá assistindo os louvores, assistindo as pregações em nome de Jesus, amém? Então, querido, quis Deus que o retiro se desse nesse feriado de 12 de outubro, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E esse amado pastor, quando estava chegando aqui no aeroporto Salgado Filho, o pastor Carlos estava esperando ele, né? E para surpresa, aqueles familiares que estavam com algum problema já, que o inimigo tinha levantado um monte de mentiras, houve que se encontraram aqui. E no aeroporto houve uma restauração extraordinária. O Senhor está te falando hoje, acaso há alguma coisa, há alguma intriga, há alguma ofensa que o Senhor não tenha, que seja maior que aquela que o Senhor recebeu na cruz do Calvário? Não. Então, queridos, perdoa para que caia por terra, para que o Senhor possa curar o teu coração e que essa maldade, indiferente se a outra pessoa te pedir perdão ou não, já perdoa, não leve desaforo para casa, para que você possa ser curado, ser sarado, porque do teu coração
cuida o Senhor. O teu coração é lugar não para guardar rancor, guardar raiz de amargura. O teu coração é para ser cheio do amor de Cristo. É o local para que as fontes de vida eternas fluirão no teu coração, fluirão dentro de ti. Aleluia. Para fora, rios de águas vivas fluirão dentro de ti, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, isso é o vaso que o Senhor está restaurando nesta noite. Você é o vaso que o Senhor está restaurando nesta noite. Ah, você pode dizer, mas tu não sabe o que fizeram, me roubaram, me amaldiçoaram, levantaram mentiras, disseram coisas que eu não fiz. Ah, meu querido, muito bem sei eu disso. Eu nunca esqueço que uma vez eu confessei tanta coisa que nunca teve no meu coração, que disseram que eu tinha que confessar. Tudo bem, quer que eu confesse? Eu confesso. O inimigo está me acusando disso? Eu confesso, mas isso nunca esteve no meu coração. Nunca esteve. Nunca, em nome de Jesus. Mas o Senhor, o meu Senhor, sabe. Ele me livra e me lava e me purifica com o seu sangue que é precioso. E Ele está te purificando nessa noite também. Simplesmente creia e diga, sim, Jesus, eu escolho perdoar. Eu escolho ser curado. Eu escolho ser cheio do teu Espírito Santo. E ter o id livre. Que as sandálias da preparação do Evangelho da paz, amados, esteja cingida, correta nos teus pés. E tu estás livre, que as tuas sandálias não estejam rasgadas, não estejam frouxas, não estejam gastas, que o Senhor coloca nova hoje nos teus pés, para você ir e levar o Evangelho, ir e ser exemplo. Muitas vezes, amados, a gente não precisa falar nada, mas o teu agir, a tua postura, o teu falar, o teu andar, a tua vida santa, o teu exemplo de vida alcança. As pessoas olham e dizem, eu gostaria de ser como... não, você, aquele lá, aquela lá, aquela família, olha, não são esses aí que estão por aí, não. Eles são diferentes. Amém? Porque a diferença na nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus, então. Então, queridos, foi um derramar extraordinário do Espírito Santo de Deus. E foi maravilhoso no final ver a Maria, a esposa do pastor João Carlos Marques, orando em línguas. Era como se estivesse ouvindo o pastor João orando, né? E a bênção que aqueles amados irmãos, os dois irmãos lá de Brasília, o Júnior e o Cleudson e o pastor Giba lá de Campinas. Mas, amados, continuando o testemunho, um belo dia desses aí, o amado pastor acordou pela manhã, olhou para sua esposa e o olhinho dela estava direitinho, ela estava enxergando, né? E aí, glória a Deus, aleluia, voltou a enxergar, voltou a ficar direitinho, não mais um para um lado e outro fazendo assim, e foram até o hospital, fizeram os exames e a médica disse, olha, inexplicavelmente, é explicável. Aquele tumor, ele murchou, ele secou e desapareceu no nome de Jesus. Eu estou declarando, diz o Senhor, que ele desapareceu no nome de Jesus, porque o que é o câncer? Pensa que é célula cancerígena para ir contra o nome de Jesus, para ir contra o sangue de Jesus. Não é nada, porque na cruz Jesus já levou sobre si todas as doenças em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que eles sejam radicalmente curados, sejam, amados, radicalmente curados, todos vocês que têm algum tipo de enfermidade, seja ela o que for, seja enfermidade na alma, seja enfermidade no teu caráter, seja enfermidade no corpo, seja no sangue, nas suas células, seja onde for, ser curado em nome de Jesus. Horibalai estimanas, horamarreta larasturi canteremas, horemandaralabasturi endeleremas. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Aleluia.
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não fuja da cruz, querido. Corra para a cruz. Amados, eu gostaria que vocês abrissem dois exemplos extraordinários de louvor. Vamos abrir lá em Mateus 8, do 28 ao 34, que fala assim: a cura, aqui nessa Bíblia diz a cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou, ele quem? Jesus. Quando ele chegou, vou ler aqui desde o 23, queridos, que fala quando Jesus acalma a tempestade. Amados, na tribulação da tua vida, se tu continuar firme com Jesus, Ele não te abandona. Ele continua no barco. Amém? Entrando quem? Jesus no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E o Senhor te diz: por que você está duvidando? Clamando, os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, aquele que te chama, aquele que te escolheu, aquele que está aqui no teu lado com a sua mão estendida para ti e para mim, para te levantar deste lamaçal de lama, para te tirar deste buraco, para te trazer esperança. 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os porcos, amados, se preferiram morrer do que serem moradas de demônio. E, amados, e tem muito crente com demônio de estimação, viu? Vão parar de mentir, vão parar de roubar, vão parar de matar os irmãos, vão parar de se amaldiçoar o teu irmão, vão parar de cobiçar a esposa do outro, a mulher alheia. Vamos nos corrigir, queridos. Porque isso tudo não é do caráter de Cristo. Isto é influência demoníaca. Manda esse demônio pro abismo. Amém? Manda esse demônio que vira e mexe, vem na tua mente. Ah, mas tu podia fazer isso. Se tu fizesse isso, tu ia ganhar aquilo. Manda pro abismo em nome de Jesus. Amém? Manda esse guardião dos infernos pro quinto dos infernos, que é o lugar dele. Vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo.
em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, porque os porcos não eram daqueles 2 gadarenos endemoniados. Não, os porcos eram daqueles outros lá que cuidavam dos porcos. Uma manada, quantos? 50, 100? Quantos porcos tinham, queridos? E todos, havia todo aquele número de demônios naquelas pessoas. Os que cuidavam dos porcos fugiram apavorados, foram às cidades e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu para ver ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Olha que coisa terrível, hein? Em vez de dizer, Senhor, cura-nos, liberta-nos, e não, Senhor, vai embora, porque aquilo que era objeto de que eles ganhavam dinheiro, eles perderam. Então, queridos, olha que coisa, hein? Tem muitos, queridos, muitos aí que diz, Jesus, não entra na minha casa, porque senão tu vai ver como que eu vivo. Tu vai ver que eu vivo de coisas ilícitas, né? Abram lá, queridos, em Marcos 5. Continuando. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos cemitérios, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Se você tem se cortado seus pulsos, amados, se você tem se ferido, isso é demoníaco, isso é influência demoníaca. Larga tudo isso e corre para Jesus, queridos, corre para a cruz. E cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Legião significa o quê? Uma legião era quantas centenas? Uma legião, acho que era 1000. Uma legião, se eu não me engano, uma legião continha, não sei, uma legião, não me lembro mais quantos milhares de soldados eram, tá? A nossa amada irmã aqui vai olhar para mim dizer direitinho, tá, queridos? Então, meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, queridos. Aquela região, ele tinha alimento naquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de cerca de, olha aqui, queridos, a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram este fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso daquela legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo, ficaram apavorados. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os
os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a casa da sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Glória a Deus, queridos. Uma legião variava até 5 mil. Uma legião variava até 5 mil. Então essa aqui era de 2 mil, porque cerca de 2 mil porcos, né, atirou-se no precipício. Você já pensou, se um demônio já faz um estrago, imagina o que era 2 mil demônios. Misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz que há castas, né, que só saem com jejum e oração. Então, amados, talvez você esteja precisando jejuar mais, ou jejuar por alguém, por algum familiar, né, que esteja talvez sendo influenciado pelo espírito do outro, pelo espírito do mal. Amém, queridos? Então, abram agora em Lucas 8:26. Isso tudo aqui são todos falando da mesma palavra, queridos. Mas se nós prestarmos atenção, em cada uma delas tem um acréscimo. Tem alguma coisa a mais para nos dar mais e mais o entendimento. Lucas 8:26 diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Se você tem estado muitas vezes entristecido, não querendo falar com ninguém, querendo ficar só no teu quarto, né? Eu vou te dizer que isso aí, quem faz isso, quem te influencia, tem influenciado a tua mente, o teu coração, são espíritos imundos. Não é Deus. Não é, mas eu quero ficar na minha. Não, porque o Senhor nos leva a congregar, Ele nos faz ficar alegre, Ele nos faz ter prazer em servir os nossos pais, as nossas mães, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos irmãos. Ele nos traz alegria. Aquele que faz com que você se afaste do convívio não é do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você tem sentido isso, amados, não permita. Coloque um louvor e diga: Jesus, olha o que eu estou sentindo, tem misericórdia de mim, assim como tu teve daquele gadareno que era possesso por milhares de demônios. Tem misericórdia de mim. E ele tem, e ele te ouvirá. Coloca um louvor, Senhor, porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Amém? Amém. Então, Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Amados, este é o lugar dos demônios, abismo. Este é o lugar dos espíritos malignos, o abismo. Amém? Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus que lhe permitissem entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se ao precipício abaixo em direção ao lago e se afogou.
Vendo o que acontecera, os que cuidavam de porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Eles poderiam dizer: Jesus, fica conosco, faz conosco o que tu fizeste com este que nós conhecíamos. Amém, queridos? E o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixassem ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém, amados? Glória a Deus. Porque aquele que muito foi perdoado, muito lhe foi perdoado. Aquele que muito foi pecador, muito ama. Não é verdade, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, agora abram lá em João 4. João 4, querido, fala da samaritana. Todo mundo conhece, né? E eu lembro quando eu me converti, eu li sobre isso e pensei: nossa, falou demais esse texto comigo. Amém? E ele fala sempre. Então, queridos, Jesus conversa com uma samaritana. Os samaritanos e os judeus não se davam bem, né? Eles tinham uma rixa, né? Era porque os samaritanos, eles ergueram um altar, vamos dizer assim, para adorar em Samaria. E os judeus, você sabe que a adoração era feita pelos judeus no templo em Israel, em Jerusalém. Então, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. E assim, amados, os judeus, quando tinham que ir para a Judéia ou tinham que ir para outro local, eles não passavam pelo meio da Samaria. Eles passavam rente ao Rio Jordão ou iam de barco, né? Mas eles se negavam a passar. Mas Jesus, aqui diz que era necessário passar por Samaria. Então significa que Jesus atravessou Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Lembrar, queridos, que essa cidade, Sicar, era a cidade onde no passado muitas coisas ruins aconteceram ali, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu:
Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, disseram que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vir, e explicará tudo para nós. Então Jesus declarou-se: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu o sou. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: O que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que este não é o Cristo? Eu acho que ela não fez essa pergunta. Eu acho que ela deve ter dito: Eu creio que ele é o Cristo. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém trouxe-lhe comida? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo: Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos que semeiam e os que colhem. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Glória a Deus! E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora não cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo, o Messias. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui no Rio Grande do Sul agora está acontecendo a colheita do trigo. E a colheita do trigo é belíssimo, o trigo é belíssimo, amado, porque bate o vento e ele se curva, ele é dourado, as espigas estão maduras, e o Senhor diz que os campos brancos estão, eles ficam realmente como brancos, porque bate a luz do sol e ele reflete aquela luz. Então, queridos, os campos brancos estão.
Amém? E que o teu testemunho, amado, venha alcançar aqueles que ainda não conhecem o Salvador. Amém? Que eles possam dizer: agora sim eu entendi, agora eu ouvi o Senhor falou comigo dentro do meu coração, agora eu entendi, eu compreendi. Não de ouvir falar, mas agora eu conheço ao Senhor, porque eu o sinto dentro de mim. Amém? Que o seu Espírito está dentro de mim. Amém, queridos? Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Porque o Senhor, Ele que se revela, não importa o quão pecador você seja, porque tem uma promessa: onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Amém? Então você é um vaso, não importa quebrado, rachado, triturado, o Senhor te restaura e faz novo nesta noite, nesta manhã, neste dia, nesta tarde. Aonde, não importa o dia que você estiver assistindo ou vai assistir esse vídeo, amados. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre presente. Quando ele diz: eu sou o que sou. Jesus é e sempre será tempo presente. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu te convido agora, amados, para você orar. Vou chamar a minha filha Michele aqui para fazer essa oração e que o Senhor possa tocar profundamente, porque o Senhor quer te restaurar e quer nos restaurar. Ele tem um derramar, uma unção de restauração, de cura e libertação profunda nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu acho essa palavra fantástica, porque as pessoas não se dão conta disso, né? Mas a pastora, ela leu antes 3 passagens bíblicas que falavam a mesma coisa. Que vinha o endemoniado e os demônios falavam com Jesus. Jesus, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. E Jesus sempre, se for olhar todos os textos bíblicos antes, Jesus sempre mandava calar. Fica quieto, não fala isso, não é para falar, porque não era momento de ele ser revelado. E aquela mulher que era as origens do povo que morava em Samaria eram origens do povo de Deus, só que eles tiveram um desvio na caminhada deles. E ela tinha um coração diferente, porque quando o Senhor falou para ela: vai lá e busca teus maridos, me traz, aliás, os teus não, né? Me traz o teu marido. Ela se deu conta assim: vejo que és profeta. E aí ela podia ter perguntado qualquer coisa. Qualquer coisa. Senhor, esse marido ali vai dar certo para mim? Senhor, qual é o número da loteria para eu jogar? Senhor, eu vou ter filhos? Ela podia ter perguntado qualquer coisa. A minha família vai se reconciliar? Não interessa, qualquer coisa. Sabe, dentro das angústias, dentro das dúvidas, das perguntas dela. Mas ela só tinha uma pergunta para fazer. E é isso que é fantástico. E ela perguntou assim para ele: Senhor, os judeus dizem que o lugar para adorar é em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que é aqui nesse monte. Então, onde que é o lugar certo de adorar? Que baita coração, gente. Que baita coração. Essa mulher já tinha um coração de adoradora. Só que ela estava no caminho errado, no caminho do engano. E foi a primeira pessoa que Jesus se revelou. Porque a conversa segue, como vocês viram na palavra. E ela disse: Senhor, eu sei que o Messias virá. E Jesus responde para ela: eu o sou. E aí, quando responde assim, ele volta lá para o monte onde Deus se revelou para Moisés, dizendo: eu sou. Olha que profundo. Que profundo, que tremendo. Eu oro a Deus para que o Senhor ministre ao teu coração a profundidade dessa palavra. A profundidade. Deus se revelou para uma mulher, uma prostituta, uma pecadora. Tão pecadora quanto tu ou eu, meu irmão. Tão pecadora quanto nós. Só que o coração dela era um coração menos resistente, menos, qual é a palavra aquela que eu falei?
menos obstinado. Obrigada. Nós não podemos ter um coração obstinado, irmãos. Temos que ter um coração focado em Deus, mas jamais obstinado. Porque a obstinação é colocar as nossas ideias, a nossa vontade acima de qualquer coisa e até o fim. E isso é burrice. Não tem outro nome. É burrice espiritual, ainda mais para quem tem Jesus. Se é que tu tens Jesus de verdade no teu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, Senhor, como é bom nós podemos aprender com a Tua Palavra. Glórias a Ti, Senhor. É tão maravilhoso ler a Palavra e aprender com o segredo, Senhor, as pérolas preciosas escondidas dentro dos textos bíblicos. Muitas pessoas podem pensar que Jesus confrontou a mulher quando mandou ela chamar o seu marido, mas Ele não a confrontou. Ele deu para ela uma oportunidade para que ela mostrasse o que estava no seu coração. E ela não emendou, não floreou, não deu desculpa, não enganou. Ela simplesmente foi honesta. E ela disse: ai, Senhor, eu não tenho marido. Senhor, eu te peço nessa noite, Espírito Santo, que Tu, Senhor, coloque Teu espelho diante dos nossos olhos nesse momento. E nos mostre, Senhor, nas nossas vidas, tudo aquilo que é entrave, Senhor. Tudo aquilo que é entrave para o Teu agir, para que nós possamos nos tornar verdadeiros adoradores. Pessoas como o Pai busca, porque está escrito: o Pai busca. O Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse versículo tão simples, ele resume todo o propósito da criação do homem. Ele explica, porque as pessoas vão entender: mas por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não teria sido mais fácil não colocar? Mas é porque o Pai busca verdadeiros adoradores. Ele não quer bajuladores. Ele não quer pessoas que queimam incenso asqueroso, que acendam fogo estranho. Ele quer verdadeiros adoradores. Então, Senhor, eu clamo a Ti. Abre, por favor, o nosso entendimento. Abre a nossa mente, Senhor, o nosso coração. Quebranta o nosso coração de pedra, Senhor, e troca ele por um coração de carne. Quebrantado, contrito, sensível a Ti. Sensível, um coração desejoso. Desejoso da Tua presença, de conhecer mais de Ti. De Te conhecer, não de ouvir falar, mas daquela forma que Tu falaste, que através de Jó nos ensinaste, dizendo: agora os meus olhos Te veem. Ah, querido Deus, querido Jesus, querido Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor, tanto do Senhor, tanto. Mas ao mesmo tempo, Senhor, o dia a dia, as dificuldades, as lutas, as brigas, os problemas, as lutas nas famílias, Senhor, tudo, Senhor, tem atuado para que o nosso coração vire pedra, para que o nosso coração fique tão endurecido que não seja sensível à Tua presença. Eu peço a Ti, Senhor, nos perdoa por nós cairmos nessas ciladas de guardar mágoa, por nós cairmos na cilada, Senhor, de guardar rancor, cairmos na cilada de não perdoar. Enquanto eu não sentir que eu perdoei, eu não vou perdoar. Senhor, nos ensina a Tua palavra, por favor. Nos ensina, Senhor, assim como Tu ensinaste aquela mulher, dizendo: eu sou. E quando Tu disseste: eu sou o Messias, Tu disseste para ela: eu sou aquele a quem o teu coração anseia. Eu sou a resposta. Eu sou a solução. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Tudo que precisamos se resume em Ti e no Teu amor.
Por isso, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa todas essas tranqueiras que nós ainda guardamos dentro do nosso coração, e nós queremos abrir mão de cada uma delas. Mas pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que nos mostre, que fale com cada um, que mostre nesse espelho, Senhor, quais são as áreas que nós precisamos abrir mão, quais são as coisas que temos que deixar para trás, quais são as coisas que precisamos mudar radicalmente, e nós sejamos sempre estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, porque é tão suave, Senhor, é tão suave aquela vozinha que diz: me adora, passa tempo comigo. Ei, eu estou aqui. Eu quero conversar contigo. Nos dá essa sensibilidade, Senhor, para não te metralharmos com as nossas orações e depois do amém simplesmente levantar e virar as costas para Ti. Tu és tão incrível e aquilo que Tu fazes em nós é tão maravilhoso. Onde estaríamos nós longe de Ti, querido Espírito Santo? Onde estaríamos nós? O que seria das nossas vidas sem o Senhor? Ah, Senhor, eu tenho tanta convicção que Tu estás chegando, que Tu não vais voltar, Tu já estás chegando, que nós temos sempre que estar preparados, sempre prontos, porque não sabemos o dia e nem a hora, mas o nosso espírito conectado com Teu Espírito tem dito, tem bradado: é tempo, é tempo, é tempo. E a Tua palavra diz que se o homem soubesse a hora que vem o ladrão, ele vigiaria. Então, Senhor, nós não sabemos a hora, mas nós estamos vigilantes aqui, tão desejosos, Senhor, tão desejosos de morar contigo de eternidade a eternidade. Que nosso coração possa estar inclinado para essa esperança todos os dias, porque o resto não passa de resto. O que realmente importa, o que verdadeiramente importa, é nós guardarmos a nossa salvação e não jogarmos ela fora por picuinhas, por burrice, por estupidez, por teimosia, por insistência em teimar, por querer fazer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito e quando nós queremos. Por favor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tudo isso. E nós sejamos, Senhor, mais uma vez eu rogo a Ti, sensíveis à Tua voz. E sejamos pessoas que discernam os tempos, não pessoas que vivem levadas por vento de doutrina ou por eventos, mas pessoas que dependem unicamente de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus suficiente. Ah, se nós entendêssemos verdadeiramente as Tuas palavras, Senhor, quem poderia nos derrotar? Quem poderia? Se em Lucas 10 Tu disseste que nos deu autoridade para pisarmos sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder maligno, todo o poder maligno. Ah, mas o que está vindo contra mim é um principado. Sobre todo o poder do maligno. E a Tua palavra, a palavra que saiu dos Teus lábios, diz que nada nos causaria dano. Senhor, essa é a Tua palavra. O que está diferente disso? O que está diferente disso nas nossas vidas? É porque nós vivemos diferente da Tua vontade para nós. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu peço a Ti, revela-nos a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento a Ti, Senhor, nesse momento também
todos os pedidos de oração que foram escritos no chat. E aqueles pedidos, Senhor, que algumas pessoas não tiveram coragem de escrever, mas que têm angustiado o seu coração. Eu peço a Ti que ministre a cada um em especial aquilo que eles precisam fazer para trazer à existência nas suas vidas a verdade de Lucas 10:14. Porque a autoridade o Senhor já nos deu. Mal algum nos alcançará, mal algum nos atingirá, porque nós não somos qualquer coisa nesse mundo, Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, irmãos mais novos de Jesus Cristo, o primogênito de entre muitos irmãos. Então, Senhor, te agradecemos e te louvamos pelo teu imenso amor com as nossas vidas, por responder nossas orações, por estar atento à nossa voz e por ser aquele que fala conosco, que se revela a nós e que nos envolve em teus braços de amor todos os dias. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e eu oro, Senhor, essa palavra de Lucas 10:14 sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo esse culto nesse momento. Traz à existência em suas vidas, Senhor, a compreensão desta verdade, Pai, em nome de Jesus. Inclusive aqueles que verão no futuro esse culto, Senhor, que ao escutar essa palavra, eles entendam ela pela revelação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, querido Deus. Obrigada, obrigada. Obrigada, Paizinho. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. E nós te amamos, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Tenham uma semana na presença de Deus. E que quando vocês forem ler a Bíblia, a palavra de Deus se revele a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, bom dia. Depende da hora que tu vai assistir, irmão. Deus te abençoe.